Meus amigos, que o Senhor nos ampare para que tenhamos um estudo produtivo, esclarecedor para os nossos espíritos, considerando que estamos fazendo uma série de estudos sobre os capítulos do Evangelho. E hoje pretendemos comentar sobre aquele capítulo, Pedi e obtereis, que versa sobre o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o capítulo 11 de Marcos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nessa carta de Paulo, ele faz um comentário bem interessante, diz ele: se oro numa língua que eu não entendo, a minha inteligência não aproveita frutos. Naturalmente que era a linguagem da época, que a gente tem que adaptar ao entendimento moderno. Naturalmente que ainda hoje nós vemos pessoas que esquecem que a oração ela busca os nossos sentimentos. A oração mais proveitosa é aquela em que as palavras são poucas e as lágrimas são muitas. Aquele momento em que nós nos abrimos com o Criador. Eu nunca esqueço uma experiência pessoal, os amigos por aí vão ver como eu tenho uma memória esplendorosa. Quando eu era adolescente, você veja, eu ainda me lembro da minha adolescência, né? E parece que eu tive adolescência, né? Uma vez eu saí de casa para a escola e eu ia de bonde, né? Naquele tempo que tinha bonde, eu sou natural do Rio de Janeiro. Aí pego o bonde e eis que no ponto seguinte entra uma lavadeira, uma menina moça, com seus 14 anos aproximadamente. Ela pôs em cima do banco uma trouxa de roupa e das dobras ela tirou aquilo que os nossos irmãos católicos chamam de terço, que é um colar cheio de bolinhas, né? E apoiou o braço esquerdo sobre a trouxa e ia passando as bolinhas e recitando determinadas orações. E dando uma bolsinha a tiracola, ela tirou um gibi. E ela ficava, eu estava do lado, tinha que ouvir a moça declamando as suas orações enquanto lia o gibi. Eu achei aquilo assim tão estranho, né? Não obstante a minha adolescência, né? Como é que a moça conseguia contornar, adequar o gibi com as suas orações. E é isso que Paulo de Tarso nos chama a atenção. Aparentemente, o apóstolo, muitos não querem considerar Paulo de Tarso como apóstolo, mas cá para nós, Paulo de Tarso é um espírito vigoroso. Muitas pessoas, o cinema, quando apresenta Paulo de Tarso, apresenta assim o Mel Gibson, né? Assim, aquele galã de fazer o mundo feminino tremer nas bases, né? Mas não era nada disso. Paulo de Tarso, entre Mel Gibson, ele estava mais para Frankenstein, porque ele era um homem de grande coragem, né? Já comentamos aqui aquela experiência dele naquela cidade de Diana, em que ele levou uma surra tão grande e ainda o jogaram lá fora num duro de lixo da cidade, né? E um cidadão, com pena dele, o recolheu, levou para sua casa, tratou do Paulo de Tarso. E no dia seguinte o moço falou a ele: olha, moço,
é melhor só aproveitar que a aurora já aponta lá no infinito, era uma manchinha branca lá no horizonte. O senhor aproveita, está todo mundo dormindo, o senhor vai embora, porque se acharem o senhor aqui, não posso responder pela sua vida. E o Paulo de Tarso usou uma expressão assim, essas palavras que ficam para a história, né? Meu amigo, eu vim a esta cidade para falar de Jesus, e daqui não sairei sem o fazer. E no dia seguinte, lá estava Paulo de Tarso, no mesmo mercado, subiu no monturo assim e disse, poxa, esse não é aquele que nós matamos ontem? O Evangelho registrou o pensamento. Então este homem tem algo a nos dizer. E Paulo de Tarso, inspirado por Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, mais um espírito de uma hierarquia elevadíssima do mundo espiritual, então ele falou de uma forma assim, tão envolvente que parecia que o tempo tinha parado, até os pássaros pararam os seus piados, as moscas pararam de voar, a natureza parara para que todos ouvissem Paulo de Tarso naquela manhã extraordinária. Então, meus amigos, o que Paulo de Tarso, nessa expressão, na primeira epístola aos Coríntios, ele queria chamar nossa atenção para as orações confusas, não é propriamente em outras línguas. Eu conheci um cavalheiro que ele possuía um texto, segundo ele, né, que era uma oração poderosíssima, na sua expressão, que era escrita num hebraico arcaico, que ela tinha poderes assim extraordinários. Meus amigos, o nosso grande erro é um desnecessário, conquanto que justo, mas desnecessário aplauso a Paulo de Tarso, especialmente ao Cristo. Jesus não veio, Jesus não fez uma viagem vibratória que a nossa mente humana ainda não pode compreender. A viagem vibratória de Jesus para chegar às nossas dimensões humanas. Então ele não veio para ser aplaudido, louvado, templos faustosos, solenidades exéquias, paramentos, muito ouro, muito incenso, muito cântico. Jesus veio trazer mensagens de vida para que nós, mais rápido, deixemos a animalidade que ainda carregamos em nós em direção à vida espiritual das instâncias elevadas. Então Jesus nos trouxe um manual de instruções para o engrandecimento do nosso espírito. Então o que Paulo de Tarso chamava a atenção era para isso. Com aquele cavalheiro que disse que tinha uma oração que produzia milagres. Aí ele só quer ouvir da puxa vida. Eu meti a mão no bolso assim, tirei o meu extrato bancário, que vem só numa folha, metade, uma página só, que não vai nem a metade, né? De tão modestinho é o meu saldo médio bancário. Então o senhor fala aí essa oração, quem sabe, né? Acontece alguma magia extra aí, que eu ando muito necessitado. E o sujeito falou num hebraico antigo. Eu falei, puxa vida, mas o senhor sabe o que significa? Não, não sei, mas é muito poderoso. Meus amigos, nós, espíritas, temos grande respeito pela fé alheia, mas nós usamos a lógica, a razão. O que pode acontecer ao declamar-se uma oração que não se sabe o sentido? Era isso que Paulo dizia. Se eu oro numa língua que não compreendo, nenhum proveito, nenhum fruto à minha inteligência. Então ele estava mais preocupado com essas confusões que a
a humanidade fez com o ato de orar. E eu conheci uma outra moça que também, certa feita, disse, o senhor sabia? Eu tenho um mantra. Poxa, é mesmo? É. Que é assim, maravilhoso, o senhor não faz ideia. Coqueluche, catapora, sarampo, febre amarela, espinhela caída, mal olhado, saldo médio bancário lá embaixo, resolve. Você mesmo, então, por favor, mostra aí. A moça começou uma musiquinha assim, indolente, cansativa, e eu fiquei ouvindo aquilo. E aí eu me lembrei de Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios. Paulo era muito objetivo nas suas colocações, mesmo porque aquela época, se você escrevia uma carta, não existia correio naquela época, correio convencional que nós conhecemos. E-mail acho que não existia ainda naquela época. Então, quando você queria mandar uma mensagem a um amigo, alguém tinha que pessoalmente levar a mensagem. E os meios de transporte eram os mais terríveis. E as pessoas viajavam muito mais a pé. Atravessavam toda uma nação. E naquela época havia os chamados salteadores de estrada. Meus amigos, quando nós olhamos o ambiente que nós vivemos hoje, parece que isso é novidade, né? Mas esse estado de coisas é tão antigo que a ele Jesus se referiu. Não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam. Vejam só, já é por Cristo, era essa a situação. Então, meus amigos, estamos com Paulo de Tarso. No capítulo a que nos reportamos de Mateus, ele lembra uma expressão de Jesus, assim, para nós meditarmos muito, dentro desse tema do pedir e obtereis. Dizia o mestre, quando fordes orar, trancai-vos em vosso quarto e orai em segredo a Deus. E o Pai virá em segredo e vos retribuirá. Então Jesus chamava a nossa atenção que a oração é um colóquio amigo. É aquele momento em que nós nos sentimos cansados, deprimidos, angustiados, com as nossas experiências sangrando a nossa alma. Então nós vamos, em particular, falar com Deus, falar com Deus. Naquela época, Jesus nos chamou muito a atenção para esse aspecto. Eram os escribas. Originalmente, os escribas eram secretários dos reis. Originalmente, escriba é secretário do rei. Naquela época, não era como hoje, em que nós mandamos os nossos filhos à escola. Não era assim. Eram raras as pessoas que sabiam ler e escrever. E principalmente naquelas línguas antigas que não tinham gramática. Hoje você vai escrever alguma coisa mais séria, você põe um dicionário do lado. Não existia dicionário, não havia uma academia de letras, não havia os filólogos, não havia os mestres da língua. Então era muito difícil alguém ler e escrever. Com o passar dos tempos, os escribas, eles mudaram a feição de ser. Então eles ficavam nas praças públicas fazendo longas orações intermináveis. Era o que aquela menina lavadeira que botou a trouxa, pegou aquele terço, e ela ia repetindo aqueles textos decorados, e parecia que aquilo não tinha fim. E que ela não prestava nenhuma atenção, porque com a mão direita ela lia o gibi. E a gente tem uma certa dificuldade em juntar as duas coisas.
coisas. O ato de orar com a leitura do gibi. Mas meu pai do céu era uma menina de 14 anos, simplista, uma simples lavadeira, e é uma classe profissional que desapareceu com as máquinas de lavar roupa, não é isso? Hoje a gente não manda mais a roupa para a lavadeira, a gente lava em casa com a máquina de lavar roupa. Então aquela menina é um exemplo típico da nossa humanidade, do que as tradições nos trouxeram. Jesus, quando nos trouxe os seus ensinamentos, Jesus nos preparou para a posteridade, para o amanhã espiritual. Que sabia que o mundo seguiria esse caminho. E chamou a nossa atenção que orar é um ato, uma expressão espiritual do Filho, da criatura com o Criador, do Filho com o Pai, de nós com Deus, em particular. O Evangelho, nesses capítulos que estamos estudando, nos fala do pedir na oração. Vejam só, amigos, há um pouco de entendimento precário do assunto, porque nós já ouvimos muitas pessoas dizerem isso. Mas eu estou querendo me livrar de um problema, eu tenho orado muito e o problema está até pior. Quando o Evangelho nos diz, se pedirmos com fé, receberemos. Mas o Evangelho não diz que receberemos no dia seguinte. Esse é o detalhe. Não de imediato. Então, amigos, Deus é o super pai, é o pai efetivamente competente. Nós, pais, se um filho nos pede, pai, eu vi o pessoal soltando uma coisa assim, fazendo uma explosão muito grande. Pois é, meu filho, sabe como chama aquilo? Dinamite. É isso mesmo, pai, é isso mesmo. Pai, você me dá uma dinamite para eu brincar? Eu digo, tá bom, meu filho, está aqui a dinamite e não esquece de levar o fósforo. Vai lá para a casa do vizinho, ela é da outra casa depois, né? Brincar lá com a dinamite. É assim que nós fazemos. Quando os nossos filhos nos pedem, Jesus chamou bem a atenção para isso. Se o vosso filho vos pede um pão, acaso dareis uma pedra? Se ele pede um fruto, um peixe, daríamos uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então, meus irmãos, Jesus nos chamou a atenção para isso. Deus nos dá, com oportunismo, no momento certo. Nós vimos a Terra para a reencarnação, e não é assim, a reencarnação parece uma coisa assim, ao Deus dará, fantasiosa. Meus amigos, nós, antes de reencarnarmos, somos passados pela mão de espíritos sábios, e depois os técnicos espirituais, com a recomendação desses sábios, eles fazem um planejamento reencarnatório, especialmente o nosso corpo físico. É por isso que nós vemos pessoas com deficiências físicas que não podem ser revistas, que não há correção possível. Nós estamos assistindo todos os dias aí na televisão os comentários sobre a morte do Michael Jackson. Ele sofria, ao que tudo indica, de uma enfermidade incurável. Então vejam, meus amigos, ele era natural e residente na maior economia do mundo. Tinha muito dinheiro, tinha um patrimônio de $500 bilhão. Eu não sei nem se a minha calculadora, se for calcular isso, falta dígito, né? Falta espaço.
e não tinha cura para os seus males. Dizer que é uma questão de tecnologia e de capital não é verdade. Está aí um brilhante músico, cantor e dançarino perdeu a vida. Então, meus amigos, Deus nos dá com oportunismo. Nós trazemos para a Terra uma programação que precisa ser respeitada. Por isso que quando nós vemos colado no poste lá, faz-se amarração por o amor, búzios, cartas, tarô cigano. Meu Pai do céu, impressiona, né? Impressiona. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer que esteve com um desses mestres. Meus amigos, Jesus chamou a nossa atenção. Vós não queirais ser chamados mestres. Eu sou vosso mestre. É mesmo. Jesus é aquela alma estelar que veio nos trazer seus ensinamentos. Então, quando o Evangelho nos diz, pedi e obtereis, mas não diz que é no dia seguinte. Porque nós, no momento, precisamos de grandes lutas necessárias ao nosso progresso espiritual. Se for por uma exéquia, por uma solenidade, ou uma prática esdrúxula, que este mestre, que se dizia mestre, a que me refiro, disse a uma pessoa que o consultou que ele devia comprar não sei quantos mamões verdes, ir para a orla marítima e jogar uma mão verde no mar e dizer uma palavra mágica, outra mão verde, outra palavra mágica. Quando o sujeito saiu e pagou, ele certamente ficou rindo até ter cólicas, de tanto rir, que quando a gente ri muito, força os músculos do abdômen, não é isso? E se nós não somos assim, grandes atletas, há uns que são, né? Assim, aquele abdômen de tanquinho, né? Que é assim, cheio de ondinha, assim, de tanto músculo abdominal, né? E agora já tem até um novo paradigma aí no mercado dos atletas, que é a barriga negativa, né? Nós temos positivo, que é para frente, né? Negativo é assim para dentro, é a barriga convexa. Vamos até gastar o latim. É a barriga negativa. Então o sujeito fica elegantíssimo, assim, pronto, preparado para a novela das 8 da Globo, não é isso? Então, meus amigos, vai lá o sujeito jogar mamão no mar. Com isso vai resolver todos os seus problemas, que não deve resolver, porque precisa dessas lutas, meus amigos. Nós crescemos muito espiritualmente nas nossas lutas. O que acontece, eu sei que é o caso de vocês, com os filhos de pais ricos, esses irmãos nossos que nascem em berço de ouro, né? Condomínios fechados, assim, casas com 8 quartos, piscina aquecida, jardim de inverno, uma vida extremamente facilitada, como Humberto de Campos nos narra em um dos seus livros, a respeito de um moço rico que tinha por hábito patrocinar corridas de lancha. No Rio de Janeiro, naquela época nós tínhamos ali na zona sul do Rio aquelas favelas terríveis, em que as pessoas tinham vida subhumana. Conhecemos em Salvador, na Bahia, uma favela dos Alagados, uma coisa assim, que não sei como uma pessoa vive daquele jeito. Era uma maré, como chama o baiano, assim, que o mar chegava, eles faziam umas palafitas. Eles chamavam discípulo do caranguejo, porque aqueles favelados naquelas palafitas tomavam os seus alimentos, faziam suas necessidades fisiológicas, e aquilo tudo caía no mar. E o caranguejo comia tudo aquilo, e eles pegavam o caranguejo e comiam o caranguejo.
Então chamavam de o ciclo do caranguejo, quase que um deboche à miséria humana. Então, os queridos amigos, é isso que o Cristo nos chama a atenção. O Evangelho é a luz do nosso caminho. Chamava Jesus a nossa atenção que a oração, quando orardes, não gastar em muitas palavras, porque Deus sabe do que cada um dos seus filhos necessita. Não é o volume de palavras, afinal de contas, orar não é um declamatório de textos decorados, porque foi isso que as religiões tradicionais nos trouxeram. Aquelas cantilenas repetitivas que as pessoas falam e conseguem ler simultaneamente um gibi. Esse capítulo do Evangelho nos fala sobre a oração pelos mortos, a oração pelos espíritos sofredores. Aqui, embaixo deste abençoado, são comuns os trabalhos de doutrinação aos espíritos sofredores. Meus amigos, nós, cada vez que deixamos a Terra, entramos num período de forte perturbação. A não ser aqueles espíritos, aqueles irmãos nossos, mais adiantados espiritualmente, que é uma outra figura. Mas nós, pessoas comuns, espíritos que ainda lutamos terrivelmente contra um passado de estrepolias, de comportamentos lamentáveis, nós deixamos a Terra geralmente em grande perturbação. Então, meus amigos, eu já ouvi pessoas dizer, mas por que orar pelos espíritos sofredores? Eles não estão sofrendo porque merecem? E aqui, nesta casa, as pessoas oram pelos espíritos necessitados que se comunicam através dos médiuns incorporadores. Meus amigos, é um ato de caridade que não tem mais tamanho. Não nos custa, o que nos custa orar pelo sofredor? Nada. Eu já ouvi pessoas dizerem, especialmente aqueles que são adeptos das religiões tradicionais, orar pelos mortos é um erro muito grande. Porque se ele foi da minha igreja, ele vai para o céu. Se não foi, vai para o inferno. A oração não ajuda em nada. Meus amigos, orar por alguém, vivo ou morto, é um ato de piedade humana. Custa o quê? Quem acende uma luz é o primeiro que se ilumina. Quando nós oramos, meus amigos, pelo nosso próximo, seja ele um espírito necessitado, seja um falecido, meus queridos amigos, primeiramente nós nos beneficiamos com essa oração. Quem acende uma luz é o primeiro que se ilumina. E quando nós oramos por aqueles que deixaram a terra, nós fazemos um bem enorme a esse irmão nosso. Porque nada melhor do que estarmos naquela confusão mental de uma desencarnação recente, que nós passamos a não entender mais nada, e ouvimos alguém orar por nós, é um conforto enorme. Não muda o quadro, com certeza que não, mas alivia o que sofre. E um alívio, meus amigos, é aquilo de que muito precisamos nas nossas agruras humanas. Vou mais longe. Orar é um ato sublime, porque todos nós, e eu queria que alguém levantasse o dedo e dissesse que não, vamos atravessar a porta do sepulcro. Todos nós. Alguns companheiros
muito brevemente, estarão deixando a terra. E, meus amigos, não é tão confortador quando alguém se lembra de nós. E às vezes nem é uma pessoa pela qual nós temos uma grande simpatia, mas de repente estamos demandando a vida espiritual e ouvimos vozes amigas rogarem a Deus pela nossa paz. Isto é muito confortador para os nossos espíritos. É um detalhe, quem semeia colhe. Se nós oramos a Deus pelos que nos servam, especialmente os recém-desencarnados, alguém fará isso por nós, em justiça. Nós recebemos na medida que damos, é dando que recebemos, e é orando pelos nossos irmãos em dificuldades, que seremos contemplados também pelas orações daqueles que nos amam, que nos consideram. Faz muito tempo, amigos, há muito tempo mesmo, nós participamos de uma reunião numa instituição espírita. Aquilo aconteceu só aquela vez e nunca mais vimos uma experiência desse tipo. O presidente da casa chegou à tribuna, convocou 4 auxiliares da casa, entregou a cada um bloco de rascunho e uma caneta. E tinha todo um auditório. E ele lançou uma pergunta no ar. Nunca esqueço essa cena. Eu quero que vocês me digam quais os benefícios da oração. E alguém levantou a mão. A oração acalma. A oração esclarece. A oração conforta. Outro disse, a oração ilumina. A oração nos faz ver o que há de melhor nas pessoas. A oração nos torna mais simpáticos. Outro disse, a oração afasta os maus espíritos. Aí o outro completou, a oração atrai os bons espíritos. E os secretários improvisados iam tomando nota. E a reunião daquela noite pública doutrinária foi listar os benefícios da oração. E ao término do tempo, porque essas mesmas pessoas levantando a mão, todos queriam dizer o que de bom a oração nos traz. Mas o relógio disse que era hora de terminar a reunião. Então o presidente, muito inspirado, e sabiamente, que era um companheiro idoso, vivido nas lides espíritas, ele completou com muita sabedoria. Ele disse, meus amigos, meus irmãos, meus queridos filhos, posso dizer assim, dizia ele, se nós, qualquer um de nós, resolvermos abrir um livro de apontamentos e todo dia colocar um benefício da oração, nunca chegaremos ao fim. Nunca chegaremos ao fim. Nós nunca escreveremos a última página, a última frase do benefício que a oração nos traz. Aí, meus amigos, encerrou o nosso companheiro com essa colocação. Por que tantas pessoas rejeitam as orações? Por que tanta gente não ora? A oração melhora a nossa saúde, a nossa disposição de espírito. Nós nos relacionamos melhor. Nós infestamos, especialmente nos nossos lares, de fluidos espirituais elevados que expulsam os miasmas mentais, aquelas formações psíquicas nefastas que tanto infelicitam a nossa saúde e a nossa vida doméstica. Aproxima os cônjuges, meus amigos. Os cônjuges que oram juntos permanecem juntos, amam-se.
brasileiros, para os nossos dependentes. Ajudemos os nossos filhos a orarem, se eles não orarem. Não passemos em branco. Nós pais, às vezes, não aproveitamos aquele período ideal quando os nossos filhos são pequeninos. E nós somos, para os nossos filhos, o grande herói. Mais tarde eles vão nos considerar superados, mas é aquele momento em que somos pai herói que os nossos filhos vão nos ouvir. Ensinemo-nos a orar. Meus amigos, nas tradições do mundo espiritual, há cenas tocantíssimas que nos fazem chorar por décadas. Ao ver as mães recebendo seus filhos, quando desencarnados, para dizer: meu filho, como eu errei contigo, tu te perturbaste na vida, porque eu não te falei de Jesus, meu filho. Eu te levei ao cinema, ao parque, ao shopping, aos passeios, à praia, às férias, mas não tivemos tempo para falar do Evangelho. Então nós vemos essas mães que muitas vezes vêm confraternizar conosco, que são mães de companheiros aqui presentes, que por nosso intermédio nos mandam um grande beijo, um grande amplexo, uma grande expressão de carinho. Por isso, meus queridos, que o Mestre nos abençoe nesta noite, abençoe essas mães que nos visitam neste momento, trazendo a sua expressão de carinho. Que o Senhor nos guarde, que assim seja. Muito obrigado.